Então vamos lá. Começa a explicar pra gente aí essa torre aí. Beleza, vamos lá. Na verdade, isso aqui é o seguinte: a gente hoje ainda discute muito sobre o que são fatores humanos, né? E isso, eu não vou entrar por que a gente está discutindo isso hoje, por que isso é relevante hoje, por que a gente está falando tão intensamente desse assunto hoje, porque alguns colegas que passaram aqui já fizeram isso, né? Então, o Adilson Monteiro já falou um pouco da Revolução Industrial, trouxe aqui uns brinquedinhos também, foi super legal, né? Um episódio muito bacana. Quem quiser também ver lá do Adilson Monteiro, ficou muito legal. O Raoni também falou um pouco da evolução da indústria, né? Então, inclusive, o Raoni mandou um abraço para vocês. Ele e o Abração, Vitor Nazaré. Raoni, Nazaré. Mandaram um abraço para vocês. Cara top. E eu não posso deixar de falar também que o nosso contato aqui foi com a Patrícia, né? Patrícia Lessa, que é minha gerente de SMS. Abraço, Patrícia. Obrigado também por fazer essa ponte para a gente estar aqui, né? Então, a gente tem falado muito sobre isso. A indústria evoluiu, então a gente precisa pensar em algumas coisas também de uma segurança mais contemporânea. O que a gente tem de diferente, o que a gente pode evoluir também com a segurança. E fatores humanos, apesar de não ser novo, mas ele se apresenta com mais possibilidades da gente sair desse platô que a gente chegou, né? Hoje, por exemplo, se você pegar aquela estatística dos acidentes lá do Ministério Público, que tem quantas mortes a gente tem por ano, a gente parou ali em 2.500 mortes por ano, todo ano, há 20 anos. Mas, cara, como é que a gente vai sair disso, né? Então, como é que a gente vai evoluir? Se em 20 anos a gente está fazendo a mesma coisa e obtendo os mesmos resultados, né? Então, fatores humanos se configuram um pouco dessa forma. Ele ajuda a gente a entender um pouco mais sobre a complexidade que tem da indústria, complexidade que tem do trabalho, porque a gente envolve tecnologia, a gente envolve ambiente, a gente envolve sistema de gestão, a gente envolve indivíduos, né? Como é que a gente vai colocar isso aí, entender para que a gente possa melhorar as nossas ações, os nossos programas, né? Bom, então eu trouxe aqui o Genga por uma forma da gente trazer isso de uma forma criativa, né? Eu não vi nenhuma uma parte conceitual sendo tratada aqui, mas hoje eu me preocupo muito porque a gente vem distorcendo um pouco o que são fatores humanos. Como que a gente está distorcendo, né? Fatores humanos, ele não é o plural de fator humano. Essa é a primeira coisa. Isso é importante falar. Isso é extremamente importante a gente iniciar dessa forma. Porque hoje a gente vê, a gente falando de fatores humanos, a gente empacotando o velho como o novo, né? Então, eu me preocupo com isso. Então, aqui é uma forma da gente visualizar que fatores humanos não é o fator humano no singular. Boa. Mas que é extremamente importante. O fator humano está dentro. Sim. A gente precisa entender o ser humano, precisa entender tudo o que acontece para que a gente possa pensar em segurança para o ser humano. Então, nessa torre, eu coloquei todos esses fatores que influenciam o ser humano na sua tomada de decisão. Então, aqui nesse preto aqui, eu não sei como é que a galera tá vendo lá, acho que dá para ver, fica legal, né? Dá para ver, fica legal. Então, nesse preto aqui em cima, é como se fosse o ser humano, né? E aqui tá o ser humano para fazer a atividade dele. E aqui embaixo são todas as barreiras de proteção, camadas de proteção, capacidade em segurança, você pode chamar de qualquer jeito, né? Para fazer com que essa atividade aconteça e que esse ser humano não erre ou diminua a probabilidade dele errar, né? E aí, o que acontece nos dias de hoje? Por muito tempo, tudo que acontecia, a gente falava que o ser humano era o culpado, né? Então, o cara fez errado, teve um acidente. Falha humana. Falha humana. E isso é pra gente, hoje em dia, uma coisa tão natural, o ser humano vai falhar mesmo. Sim. Né? Mas o que está acontecendo? O que a gente está provocando? O que a gente está ajudando ele a falhar? Né? Então, a gente entender que tudo isso aqui ajuda ele não falhar, ou se a gente tira, ajuda ele falhar, isso é importante. Então, eu trouxe o Genga para a gente ver exatamente sobre isso. Então, por exemplo, eu não vou jogar com vocês, mas acho que é legal depois as pessoas usarem isso aqui dentro das suas empresas como uma dinâmica de liderança, alguma coisa desse tipo. Então, o que eu coloquei no símbolo de branco? Vocês vão ver que o que mais tem aqui de cor é branco. Branco é o elefante branco da segurança. É o que está aqui nesse livro aqui, ó. O anarquista em segurança, né? Tudo que a gente faz hoje achando que a gente aumenta a segurança, mas na verdade não está fazendo nenhuma cosquinha para segurança. Quando não está sendo pior para segurança, né? Então, por exemplo, ó, você ter 15 páginas só no início do seu padrão. Já viram aquele padrão que quando você pega do trabalho, né? As 15 primeiras páginas é capa, definição, sumário, contracapa, introdução, referência. Cara, quem que vai ler um procedimento que começa lá na 15, na 15ª página?
para dizer que o cara, o passo a passo dele é 2, 3 páginas, né? Então, elefante branco você pode tirar da sua torre que não vai ter acidente. Porque ele tá aqui, mas ele não tá trazendo mais segurança. Beleza? Bom, vamos pensar aqui num fator organizacional. É a mesma coisa, né? Mas esse aqui eu trouxe como padrão longo, né? O padrão que ele é muito extenso, um padrão difícil da gente entender, ou às vezes o padrão ele tá com uma linguagem distorcida do campo, né? Então tudo que é vermelhinho eu coloquei simbolizando fatores organizacionais, né? Toda vez que a gente tem fatores organizacionais desse tipo de padrão, ou de hierarquia, ou de distância de poder, tudo que a gente tem dentro da organização, a gente coloca isso aqui. Se isso é uma coisa ruim, ela vai dificultar o trabalho do profissional lá na ponta, né? Então, se a gente vai tirando isso, a gente vai aumentando o peso aqui para o trabalhador, né? Outro fator, que é o fator ambiental, né? Imagina você trabalhar num lugar com muito ruído ou um lugar com pouco ruído, um lugar com muito calor ou um lugar com pouco calor. Imagina a tomada de decisão em esses ambientes diferentes. Imagina as interferências que podem ter no profissional trabalhando numa situação com muito risco ambiental ou com pouco risco ambiental, né? Então a gente vai aumentando o peso porque a gente está tirando as barreiras. Isso aqui era para ser proteção para ele. A gente está tirando essas proteções para ele. O amarelo eu chamei de fatores individuais. Tudo que é fator individual, porque o ser humano ele também tem seus fatores. As suas experiências, os seus treinamentos, se ele tem fadiga, se ele está cansado, se ele é um cara que tem habilidade para fazer alguma tarefa ou não tem, né? Então a gente tira essa barreira, a gente coloca essa barreira, a gente elimina essa barreira de proteção. Eu deveria ter um cara bom para o trabalho, deveria ter um cara capacitado, deveria ter um cara descansado, né? E a gente vai colocando peso sobre esse cara aqui, né? E por aí a gente vai. Ó, esse aqui é um fator tecnológico. O azulzinho eu chamei de fator tecnológico, né? Tudo que é tecnológico, que são as proteções de máquinas, por exemplo. Toda vez que eu não coloco uma proteção numa máquina, eu estou impactando esse cara aqui, né, na tomada de decisão. Quando eu não faço uma boa manutenção, quando eu não faço uma inspeção, quando eu incluo uma nova tecnologia, ninguém sabe para que serve. Aconteceu aqueles casos dos 2 Boeings que caíram, né? Uma nova tecnologia. Então, se você vai eliminando essa barreira, você vai pesando também sobre a cabeça desse cara aqui, tomador de decisão. Outros fatores, o laranjinha eu chamei o fator... Opa, torre, não cai não. Não cai antes da hora não. Vamos lá. Esses aqui são fatores externos. Fatores que também influenciam nesse camarada aqui. Você pensa que não? Mas a economia influencia nisso aqui. Com certeza. A política influencia nesse cara na tomada de decisão. A gente viu muito disso na pandemia, por exemplo. Quantas decisões eram tomadas por economia, por política, por legislação, por incertezas e que influenciavam, por exemplo, a equipe de saúde que estava lá no front, trabalhando, né? E aí depois a gente quer culpar o cara dizendo que ele é o cara errado, né? Então, gente, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, ó, todas essas barreiras, todos esses fatores que influenciam uma tomada de decisão, que influenciam uma atividade, se a gente vai tirando eles, se a gente vai fragilizando o nosso sistema, tirando cada um desses fatores, toda vez que a gente tira uma camada de proteção, a gente pesa sobre o tomador de decisão. Outro elefante branco, ó, o zero acidente. Acreditar no zero acidente é o elefante branco. Pode tirar, não vai resolver também não vai te trazer mais problema para a segurança. Então, toda vez que você tira uma camada de proteção, você aumenta significativamente o peso sobre o tomador de decisão.